Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia da gente dar mais um passo aqui na nossa exploração do Symbaroum, cenário de Dark Fantasy da Free League, publicado aqui no Brasil pela Tria Editora, que a gente está explorando capítulo a capítulo, sempre tentando identificar os pontos mais importantes, mais relevantes para apresentar o cenário, o sistema, para quem ainda não conhece o jogo, beleza? Quem está chegando agora, não tem problema, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva com tudo que a gente já fez e ainda vai fazer sobre o Symbaroum, então dá para você maratonar ou assistir com calma e depois, se quiser, se juntar a nós nessa viagem, porque toda semana tem vídeo novo. Quem tá ligado no movimento, tá acompanhando a nossa série, sabe que a gente está naquela primeira parte do livro dedicada a apresentar o cenário de uma maneira geral, tá? Então, no vídeo passado falamos sobre o Forte do Cardo e hoje o nosso tema vai ser Indaros, né? Estamos no capítulo 6 do livro que vai tratar de Indaros, a capital do reino de Ambria, né? Do novo reino, para quem tá lembrando aí da história do cenário. Deixa eu mostrar aqui a ilustração de abertura do capítulo, bem legal. E eu vou aproveitar aqui para fazer um pequeno parêntese. Eu acredito que eu comentei isso nos primeiros vídeos da série. O pessoal da Free League, quando escreveu o Symbaroum, eles fizeram uma opção nessa parte do cenário de não apresentar um mundo gigantesco e tal, com um monte de locais e tudo mais. Claro, isso provavelmente vai ser explorado em suplementos futuros, mas a ideia inicial era focar em poucos pontos, mas apresentar esses pontos de uma maneira mais interessante e mais complexa. Quero dizer que até agora acho que eles foram bem sucedidos e quero dizer também que até o presente momento eu achei Forte do Cardo mais interessante do que Indaros, tá? Mas vamos lá, eu vou apresentar Indaros para vocês aqui no vídeo de hoje, façam seu próprio julgamento aí e depois vocês me dizem se concordam ou não com a minha opinião aí nos comentários, beleza? Avançando aqui no capítulo, vamos para a parte do histórico, né, de Indaros. Deixa eu mostrar também a ilustração aqui. Acho que como já dá para perceber, Indaros é uma cidade portuária, né, com tudo que isso acarreta no nosso imaginário. E pronto, eu acho que é isso. A minha questão com Indaros não é que não seja um local interessante, não tenha ganchos de aventura legais e tal, não é isso. Mas eu acho que Indaros é a capital do reino, é uma grande cidade portuária e ela é, em certa medida, parecida com o que a gente espera de ver num cenário de fantasia medieval numa grande cidade portuária. Eu acho que o Forte do Cardo, na minha opinião, ele conseguiu se diferenciar um pouquinho no tipo, né, de intrigas e tramas que ele apresenta lá. Mas vamos lá, vou continuar aqui falando sobre Indaros. Eu vou ler um trechinho para vocês para dizer justamente como é que a cidade surgiu, qual é a origem de Indaros. Olha lá. Indaros foi construída nas ruínas bem preservadas da cidade-estado de Lindaros, tá? Não confunda. Indaros é a atual, Lindaros é a antiga. No tocante a essa última, não há muito mais conhecido além do que foi contado pelos bárbaros. O contato entre Alberetor e Lindaros nunca foi desenvolvido por causa da grande barreira chamada de Titãs. A crença geral é que a cidade-estado foi arruinada há cerca de 2 séculos, quando uma terrível epidemia dizimou sua população. Também é dito que o destino dos Lindarianos foi auto-infligido, que a praga foi enviada por poderes superiores, como punição por seus modos arrogantes e preguiçosos. Ou seja, só fazendo uma recapitulação bem rápida ali, que eu já comentei isso no vídeo sobre a história do cenário, né? Que ele fala aqui em Alberetor. Alberetor era aquele reino antigo, onde a história do cenário atual começa a se desenvolver, e aí quando Alberetor caiu, a galera começou a arrumar e finalmente ultrapassou, né, a barreira da cordilheira conhecida como Titãs, que era o que impedia ou dificultava antes um contato mais próximo, né? Então eles ultrapassaram as Titãs e chegaram e começaram a ocupar essa área que um dia tinha sido Lindaros, né? Mas que quando eles chegaram aí, estava sendo ocupada pelos povos bárbaros, né? Então teve todo aquele conflito que eu já mencionei nos vídeos anteriores e o reino atual de Ambria começou a surgir sobre as ruínas de Lindaros. Então basicamente é isso. Só que se você acha que a questão de Alberetor, né, e Lindaros se resume a isso, não, porque tem um outro quadro que eu acho interessante de ler aqui para vocês, que vai mostrar que, como basicamente tudo aqui no cenário, as coisas acabam tendo uma ligação mais direta ou mais distante com a Davokar, com a grande floresta, que na verdade, na minha opinião, é o ponto central ali de interesse do cenário como um todo. Então, vou ler mais um trechinho para vocês aqui, olha só. Symbaroum e Lindaros. Os ambrianos ainda têm conhecimento limitado sobre as civilizações que governaram a região anteriormente. Mas se alguém acreditar nos bárbaros, Symbaroum e Lindaros eram relacionadas ou pelo menos conectadas de alguma forma.
De acordo com as suas lendas, a última foi estabelecida quando alguns dos clãs optaram por se assentar, mais ou menos ao mesmo tempo que os outros clãs se uniram sobre o alto chefe para combater os horrores da Davokar. Mas, como é o caso com mitos e lendas, a verdade está longe de ser definida. A conexão entre as duas frequentemente é tópico de debates acirrados em tavernas visitadas pelos noviços e adeptos da Ordo Mágica. Ou seja, de uma maneira geral, como eu falei, tudo acaba estando conectado de alguma forma com a Davokar. E é esse clima de mistério, de segredos a serem revelados, que também faz parte do charme do Symbaroum. Avançando aqui no capítulo, a gente vai ter o tópico, né, da visão geral também, falando um pouquinho como é que a cidade está organizada e tudo mais, a questão das tropas, das defesas e dos distritos, tá? Vou mostrar aqui, vou avançar um pouquinho e vou mostrar para vocês o mapa da cidade, né, naquela mesma pegada. Todos os distritos aqui com a respectiva tabelinha aqui, né, para a gente conseguir identificar e tal. Então, todos os principais distritos, né, e como é que a cidade está organizada de uma maneira geral, tá? Aqui, também, dando um rasante nessa parte, a gente vai ter os tais, né, dos ganchos de aventura, das intrigas e tal. Geralmente, qual é a ideia básica por trás aqui de Indaros, segundo eu consegui aprender depois da leitura, tá? Aqui a gente vai ter várias questões sociais, né, sendo implementadas aqui. Basicamente, é como se cada grupo tivesse os seus próprios interesses ali, tivesse suas próprias reivindicações, mas na verdade é uma grande luta social desorganizada. Porque tá cada um brigando pelo seu, né? Aquela história, né? Farinha pouca, o meu pirão primeiro, né? Então é cada um por si, e eles ficam, no final das contas, lutando por migalhas. O livro até cita isso em alguma parte, né? Se todo mundo se unisse para combater o grande mal, vamos dizer assim, o grande opressor de todos, que é o reino, né? Eles seriam bem-sucedidos, mas como eles ficam perdidos ali em lutas mesquinhas, em lutas pequenas, o negócio não avança. E aqui eu reafirmo o que eu falei na questão do Forte do Cardo, tá? Como o Symbaroum é um cenário de Dark Fantasy, mas com baixo nível de fantasia, a gente vai ter a questão da magia, temos aqui algumas, né, criaturas fantásticas e tal, mas geralmente, pelo menos até esse ponto do livro, o que eu consigo perceber é que todas as intrigas, todos os grupos, eles vão lutar por questões muito humanas, tá? É a questão do se dar bem, é a questão do imposto, é a questão do interesse daquele grupinho ali para dominar o outro. Então, assim, é uma outra pegada, né, de fantasia medieval, talvez não, com certeza nada heróico, né, mas que pode também, claro, ser muito divertido para quem curte essa pegada, tá? Eu vejo, assim, muito parecido, até certo ponto, com aquela questão do Game of Thrones, né? É nesse nível de intriga ali. Na verdade, você não está preocupado, em última instância, em salvar o reino ou alguma coisa assim. Não, geralmente você está preocupado com os seus interesses próprios ou de pequenos grupos. E essas lutas pulverizadas é que vão fazendo o cenário andar. Às vezes, alguma coisa positiva vem disso. Na maioria das vezes, as pessoas, de uma maneira geral, só se complicam ainda mais lutando por essas questões menores. Então vamos lá, pessoal, para a gente dar uma geral aqui pelos distritos da cidade, para vocês terem uma ideia, né, do que tem aqui em Indaros. Eu vou só citar para vocês aqui alguns. A gente vai ter o distrito do Palácio, né, claro, né, com a sede do governo, lá com a rainha e tal. Distrito do Porto, uma parte muito importante, né, da cidade. A gente vai ter a Velha Cadizar, que é uma parte de ruínas ainda, né, que a nova Indaros foi construída por cima, mas ainda tem algumas coisas ali. Olha, vou até mostrar no mapa para vocês aqui. Olha. Então temos, por exemplo, aqui o Porto, a Velha Cadizar, aqui o distrito do Palácio. E aqui, olha, outro ponto interessante é o campo de refugiados. Tá? Eu comentei aqui com vocês que Indaros surgiu quando o Alberetor, que era o reino mais antigo ao sul, caiu, foi destruído, né, e a galera migrou, né, ultrapassou a barreira ali da Cordilheira das Titãs e começou a fundar esse novo reino. Só que nem todo mundo que estava lá no sul veio na primeira leva, ou nas primeiras levas. Então até hoje ainda tem gente que de vez em quando chega, só que essa galera, quando chega agora, é acumulada aqui nesse campo de refugiados, com todas as questões, com todos os problemas que vocês podem imaginar que decorram disso, tá? Então, de novo, só para relembrar aquela ideia, Indaros é uma cidade que é muito movida por essas intrigas e por esses interesses de cada grupo. E é sempre um grupo tentando manipular o outro, um grupo tentando se dar bem em cima do outro, com aquela coisa mesmo bem mesquinha, e pouca gente está se importando com o bem geral de todos, muito menos com essa galera aí do campo dos refugiados. Então, só para dar aquele panorama geral da coisa para vocês. Agora, olha só, eu queria fazer mais um parêntese aqui para fazer uma mini sessão esculacho aqui a respeito do Symbaroum. Nesse capítulo específico, eu vi algumas coisas que eu acredito que sejam alguns errinhos que passaram, né,
por falha de revisão, ou tradução, ou alguma coisa assim, tá? Então, por exemplo, para citar um aqui, vou ler um trechinho aqui para vocês. Indaros é uma cidade de grandes contrastes, e assim como as estruturas recém-construídas ao longo dos bancos enlameados do Durdan, está constantemente equilibrada à beira do colapso total. Bancos enlameados do Durdan, acredito eu que no original seria banks, que pode ser traduzido como bancos, mas aqui no contexto acho que margem, né, caberia melhor. Então, salvo engano, tem outro ponto aqui do livro também, tem essa questão dessa confusão de banco, né, com margem, né, de não ter sido trocado. Na parte dos tópicos, né, eles se referem sempre a distrito tal, distrito tal. Pelo meio do texto ali, às vezes você vê traduzido como quarteirão, né? Então, eu acho que esses quarteirões deveriam ser distritos também, né, para ficar uma coisa mais unificada. E tem uma outra questão que me chamou a atenção, que é o seguinte: tem um dos distritos que eu não citei para vocês aqui, que é o distrito dos artesões. Aí, não, né, porque seria o distrito dos artesãos. Para ser justo, eu fui até pesquisar para ver se eu não estava confundindo as coisas. E o plural de quem faz trabalhos manuais ali, do plural de artesão, é artesãos. Né? Artesões, para ser justo também, é até uma palavra que existe, mas é um termo da arquitetura, é um tipo de adorno e tal, uma coisa assim. Então aqui acredito que foi uma falha de revisão. E eu estou mostrando isso aqui para vocês e comentando justamente também, tá, no sentido de mostrar para quem ainda não conhece o livro que isso está presente. Tá? Eu sei que tem gente que se incomoda muito com essas questões. Eu acho bacana? Não acho bacana, mas tá, vamos lá, vamos seguir adiante. Espero que isso não esteja mais presente ao longo do livro, tá? Mas estou só fazendo o alerta aqui, não estou querendo, né, arranjar nenhum tipo de confusão, estou só mesmo mostrando para as pessoas que de repente ainda não têm o livro e ficaram interessadas em comprar, como é que ele está. Tá? Somente isso, é mostrar as condições, de uma maneira geral, aqui do livro. Assim como eu comento, né, as coisas bacanas, as coisas legais, eu acho que eu posso também, né, mostrar para vocês, a título de informação, essas pequenas coisas quando eu encontro nos livros, beleza? Mas então é isso, pessoal. Fim daí a sessão esculacho, que eu espero que não aconteça mais em outros capítulos, porque eu estou gostando bastante do Symbaroum, na verdade. Eu só queria voltar aqui para a temática do jogo e comentar que essa questão da Dark Fantasy, eu já estou criando aqui na minha cabeça o termo Dark Fantasy social. Por quê? Porque as questões econômicas e sociais, elas têm um grande peso aqui no livro, tá? E são geralmente essas questões, de uma maneira, né, mais ampla, que movem o cenário. São esses interesses mesquinhos, são essa questão de você querer se dar bem em cima, e aquela impressão que também acontecia quando assisti Game of Thrones, que eu até citei aqui, que todo mundo é vilão. Então não existe nenhum herói, né, naquela concepção que a gente tem da fantasia e tal. Não existem heróis aqui em Symbaroum. Todo mundo tem um interesse escondido, todo mundo tem um motivo ulterior para fazer alguma coisa, todo mundo tem aquele toque ali de mesquinhez, né, de uma maneira geral. Pelo menos é a forma como eu estou criando o cenário na minha cabeça. Se você já leu o livro, conhece o cenário, ele tem outra opinião, concorda, discorda, se manifeste aí nos comentários, vamos continuar batendo papo, porque isso sempre torna o conteúdo mais interessante para todo mundo. E por enquanto é só, fechamos mais um vídeo aqui sobre o Symbaroum, espero que vocês estejam curtindo. Quem quiser continuar a viagem com a gente, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado, deixa aí o seu like, seu comentário e a gente se vê na próxima resenha.